Explica para a gente o que é closing. Tá. O closing, né, é quando você inicia o processo de financiamento, a partir do momento que você tem o contrato de compra e toda a documentação, a gente vai iniciar o processo de aprovação do processo, né? Essa aprovação, como eu falei, leva de 30 a 45 dias. Esses 30 a 45 dias, a gente vai marcar o fechamento do processo. Esse fechamento a gente chama de closing. Tá? O fechamento é o dia que o cliente vai até o cartório para poder assinar os documentos finais do processo. Esse é o chamado closing. Tá. E nesse dia pega a chave ou não? Depende. Isso é uma boa pergunta, porque todos os clientes fazem essa pergunta. Bom, o processo de financiamento tem custo. Tá? Tem o custo do banco, tem o custo do cartório, que lá a gente chama Title Company, né, o cartório, e também tem o custo da cidade, do condado, todo aquele custo de transferência, enfim. Esses custos, como o John mencionou na entrevista dele, e eu vou falar aqui também, ele fica mais ou menos em torno de 4 a 5% do valor financiado. Tá? Isso vai depender muito da companhia de título ou até mesmo da instituição financeira. O Bradesco, eu posso dizer aqui com propriedade, o custo do Bradesco. Tá? A gente cobra apenas 1% do valor financiado para poder fazer todo o processo e uma taxa de 1.500 para fazer a análise. Então, esses custos, o cliente ele paga uma vez só, esse custo ele não pode ser financiado, não vai entrar no financiamento. Então, esse custo o cliente tem que ter no dia do fechamento. A mais do que a entrada. A mais que a entrada. Então, por exemplo, você está financiando um imóvel de 75%, a gente está financiando 75% do seu imóvel, que é uma casa. Você deu uma entrada de 5%. Né? E você tem o restante da entrada para poder pagar. Você pode pagar o restante da entrada junto com o fechamento, com os custos do fechamento, aqueles 4 a 5%. Então, além do valor da entrada, mais o custo de todo o processo, os 4 ou 5%, você pode pagar no dia do fechamento, que é o dia do closing. E aí, a entrega da chave que você me perguntou. Se o cliente, no dia do fechamento, ele enviar o custo para a companhia de título, que é o cartório, e nos dizer, banco, eu já transferi a minha parte. Aí, a companhia de título, o cartório vai confirmar, recebemos. Aí, a gente libera os fundos do banco para a companhia de título e ela libera a chave. Caso o cliente esqueça ou demore, ou o banco que o cliente tem demora para fazer essa transferência, a gente não vai liberar os fundos e a companhia de título não vai liberar a chave para o cliente. Então, tem esse processo de fechamento é o mais complexo, porque o cliente tem que ter aquela disciplina de fazer tudo corretamente no final, porque senão pode dar problema e não é legal estar lá nos Estados Unidos, viajar daqui para ir lá fazer o fechamento e não conseguir pegar a chave no dia do fechamento e ter que voltar para o Brasil e deixar para alguém pegar a chave. Então, se programe, você que está aí, que você que vai assistir, guarde seu din-din para poder você não passar sufoco.